Para você que esteve conosco aqui nessa edição do Jornal da CNN, deu para perceber que essa edição é daquelas para a gente guardar na memória. E quando eu falo em memória, é memória pessoal e da CNN Brasil. Afinal, depois de 14 meses, William Vac voltou para a bancada. William, que responsabilidade ser a primeira a dar as boas-vindas ao vivo para você. A sensação, vou te dizer, foi de estreia no jornal, de estreia na CNN. Foi bom demais te ter aqui. Você vai deixando de ser graça. E vou te deixar mais ainda, porque a gente preparou uma reportagem especial para a gente relembrar como é que foi esse período. Vamos lá. Boa noite. Esta é a CNN maior do mundo, agora no Brasil. Em meio à maior crise de saúde mundial, nascia o Jornal da CNN, com William Vac. Nós temos um problema seríssimo de coronavírus que se transformou numa grave crise internacional de saúde pública. Mas ninguém poderia imaginar quantos desafios o universo ainda desconhecido da pandemia poderia trazer. Desde a estreia do jornal, William Vac só esteve na bancada do estúdio em São Paulo por 3 dias. Para quem tem mais de 50 anos de profissão e grande parte deles em televisão, o jeito foi se adaptar e fazer jornalismo de uma maneira diferente. Eu estou falando com vocês daqui da minha casa, em São Paulo. Eu estou aqui pois faço parte do grupo de pessoas vulneráveis em relação à crise do coronavírus. A casa se transformou em estúdio. A estante virou cenário. Tudo foi feito para que o âncora pudesse trabalhar em segurança e noticiar os principais acontecimentos neste último ano. O governo Jair Bolsonaro perdeu hoje um dos seus principais alicerces, um dos seus principais pilares de sustentação, o ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro. Fatos importantes do Brasil e do mundo. Em agosto, uma edição foi dedicada à cobertura da explosão que causou dezenas de mortes e deixou milhares de feridos no Líbano. E quando o assunto foi a eleição nos Estados Unidos, William Vac aparecia em dose dupla. Na programação especial, quando os votos ainda eram apurados... O que a gente considera dessas 3 horas de apuração? Até aqui a gente não viu aquilo que em inglês se chama Major Upset. Até a confirmação da vitória de Joe Biden, numa edição histórica do Jornal da CNN. Quando William foi para casa, o coronavírus ainda não tinha tirado a vida de tantos brasileiros. Mas, com o passar do tempo, vimos o número de vítimas disparar. A gente não consegue sorrir. É impossível. Nesse dia que a gente chegou aos 300 mil mortes pela Covid. A busca por vacinas contra a Covid-19 se tornou uma corrida contra o tempo e assunto da política. Aqui está a sua salvação. Tome a vacina, esqueça o resto. E o tão aguardado dia finalmente chegou para ele. Eu consigo entender o que as pessoas sentem muito bem. É muita emoção mesmo. Estávamos numa contagem regressiva para a volta dele a esse estúdio. Mas será um retorno com todos os cuidados que a pandemia exige, até mesmo com o distanciamento durante a apresentação do jornal. Hoje, William volta para esta cadeira, lugar em que ele se sente muito à vontade, como se estivesse em casa. Se bem que na casa dele era um pouco diferente. Era assim que William via o jornal. E era por essa câmera que ele falava com o telespectador. Monitores, fios, focos de luz. O cenário até mudou e foi criando cada vez mais a cara de um estúdio. A distância física imposta pela pandemia também traz contratempos para um jornal ao vivo. Alguns engraçados. A pergunta que se impõe, Carol, desculpa, Raquel, perdão. Outros que nem a tecnologia pode ajudar. O bairro onde o William Vac mora está sem energia elétrica. É isso. São os imprevistos do dia a dia. E o que falar do famoso delay? No uso das suas prerrogativas. Deputada, Margarete, a gente só um acompanhou deputado, hoje o só dia inteiro a de Bárbara, discussões. Durante todo esse tempo, com tantos desafios e um noticiário tão intenso, fortalecemos nossa equipe e construímos uma parceria que não mede distância. Paulo Gustavo, que... William. Eu estou entendendo, Carol. Estou entendendo.
respira, essas coisas pegam a gente no fundo. A partir de hoje, o nosso Boa Noite fica ainda mais especial. Boa noite, Carol. Muito obrigado pela recepção. Que bom estar de volta.